Olá, alunos e alunas, tudo bem? Hoje na aula nós vamos abordar expressões numéricas, tá? Nós vamos verificar quais são as técnicas, quais operações primeiramente iremos resolver e, no caso, passo a passo para não ter erro. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos verificar a parte conceitual. Então, o que são, no caso, expressões numéricas, conceitualmente falando? São conjuntos de números que sofrem operações matemáticas. Professor, quais operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, né? E aí, no caso, nós temos que resolver algumas ordens de algumas operações. Então, vamos lá. As operações que nós trabalhamos, já falamos que adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, depende do caso. E aí nós vamos destacar, no caso, quais são, no caso assim, as ordens a serem utilizadas aqui, tá? Primeiramente, nós vamos sempre resolver a potenciação e a radiciação, ou seja, potência, por exemplo, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao cubo. Radiciação, por exemplo, se for raiz quadrada, tá? Depois nós vamos utilizar a multiplicação e a divisão. E por último, a adição e subtração. Essas serão as ordens a serem realizadas nas expressões numéricas aí. Além disso, nós temos também assim a ordem, no caso de resolver colchetes, chaves e parênteses. Então vamos lá, né? Primeiramente, nas expressões, nós temos que verificar, como resolver separadamente, né? Parênteses, colchetes, chaves. E aí nós temos que ter algumas regras. Primeiramente, não utilizar, para resolver, as operações que estiver dentro do parênteses. Primeira regra, né? E depois, assim, nós vamos fazer os colchetes, tá? Os parênteses, eles ficam dentro dos colchetes. Então, nós temos que fazer como fosse uma escala gradualmente. Se nós errarmos uma operação do parênteses, poderá alterar o resultado final. E aí, no caso, se tiver chaves, será por último, tá? E nós temos que eliminar todas essas situações. Primeiramente, resolve o parênteses, né? Resolve a operação dentro, depois elimina o parênteses. Depois resolve o colchetes, elimina o colchete. Se houver chaves, elimina as chaves e posteriormente vai ficar somente um valor final, tá? Então nós vamos aqui praticar. Aqui nós temos uma expressão que está assim, colchete, parênteses 18 mais 3. Esse símbolo desse pontinho também é o meu sinal de multiplicação, tá? Então, 3 vezes 2, fecha o parênteses, dividido 8 mais 5. Esse pontinho aqui, lembrando que é multiplicação, ou seja, 5 vezes 3, fecha o colchete dividido por 6. Então, vamos resolver aqui. Deixa eu mudar aqui o sinal para vocês não se confundirem. Então, esse pontinho corresponde à operação multiplicação. Então, vamos lá. Fazendo aqui, deixa eu colocar aqui na cor vermelha. Primeiramente, nós vamos resolver dentro, no caso dos parênteses, as operações para depois eliminarmos, tá? Então, manter o colchete, parênteses 18. E aí, pessoal, pela ordem, primeiramente aqui, nós temos 18 mais 3 vezes 2, nós vamos resolver a multiplicação, tá? Então, 3 vezes 2 resulta em 6. Vejam que, a princípio, nós não estamos ainda eliminando os parênteses, tá? Então, aqui eu vou manter o 8, vou manter, no caso, o 5, vezes, no caso, 3 aqui. Ainda não resolvemos. E por último, temos aqui o símbolo ainda do 6 dividindo, tá? Então, vamos lá agora, resolvendo o parênteses e já eliminando-o. Então, ficaria o seguinte aqui, ó. 18 mais 6 resulta em 24. Então, vai ficar 24 dividido por 8 mais
5 vezes 3. E no final, dividido por 6. Tá? Então, resolvendo aí passo a passo. Agora, antes de eliminar o colchete, eu vou resolver essas operações que estão aí na parte interna. Então, primeiramente, nós vamos fazer 24 dividido por 8, que resulta em 3. Primeiro, no caso, aí a divisão. Agora, nós vamos resolver a multiplicação. Então, 5 vezes 3 são 15. Aí vejam que nós estamos ainda mantendo colchetes e mantendo ainda dividir por 6. Agora é o seguinte, nós vamos resolver dentro do colchete e depois eliminá-lo. Então, 3 mais 15 resulta em 18. E aí fica 18, aí copia, dividido por 6. Para finalizar, no caso, esse exercício, 18 dividido por 6 resulta em 3. Vejam que eu fiz todo o procedimento, primeiramente eliminando os parênteses, resolvendo dentro deles, né? Fui fazer primeiramente a multiplicação, depois que resolvi 18 mais 6, 24, vejam que eu mantive dividir por 8, mais 5 vezes 3, mantive todas as operações. Depois eu resolvi a divisão, a multiplicação. Depois somamos esses dois valores, que 3 mais 15, 18, e por último dividido por 3. Tá? Outro exercício aqui para nós fazermos, também treinarmos, vejam que este aqui é um pouquinho maior, tá? Mas a maneira de fazer também é bem simples. Neste caso, nós vamos primeiramente manter as chaves e vamos resolver, primeiramente os parênteses, resolvendo as operações, depois os colchetes, por último as chaves, tá? Se houver aí, nesse caso tem. Então é o seguinte, conservando aqui as chaves, colchetes, fazer a multiplicação. 8 vezes 4, 32. Aí mantenho 3 e mantenho por 7. Prosseguindo aqui, copia o sinal de mais. Um equívoco que poderá ocorrer, gente, primeiramente nós vamos fazer a divisão, tá? Antes da soma. Então, nós vamos manter o 3. Aí, mais. Aí faz 15 dividido por 5, resulta em 3. Fecha o parênteses, vezes 3. Aí vamos fechar o colchete. Posteriormente, copia-se vezes 2, menos. Aí, resolvendo no caso do parênteses, 19 menos 7, no caso, resulta em 12. Fecha. Divide por 6, fecha as chaves, aí vezes 2 e mais 12. Vejam que nós só vamos utilizar esse 12 no final. Continuando aí, vai ficar chaves. Eliminando agora os parênteses, vai ficar 32 com mais 3, resulta em 35. O colchete ainda ele se mantém. Aí copia-se dividido por 7. Aí mais. Somando aqui 3 mais 3 resulta em 6. Aí copiamos vezes 3. Fechar colchete. Aí vezes 2 ainda. Aí menos. Aí mantém 12 menos parênteses. Dividido por 6. Aí nós vamos fechar, no caso aqui, as chaves. E copiar vezes 2. E copiar o mais 12. Agora o que vamos fazer? Nós vamos resolver dentro do colchete primeiramente, antes de eliminá-lo, tá? Vamos lá. Fica o seguinte. Primeiramente fazendo a divisão. Tá? 35 dividido por 7 resulta em 5. Nós vamos copiar o mais. Agora nós vamos resolver a multiplicação. 6 vezes 3 resulta em 18, tá? Aí, seguinte, nós aqui já resolvemos aqui, antes ainda de eliminar os colchetes, tá? Ainda mantém-se aqui. Aí, vezes 2, tá? Menos 12
dividido por 6, fecha as chaves, vezes 2, mais 12. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar os colchetes. Então, chaves, 5 com mais 18 vai dar 23, eliminamos, aí copia, vezes 2, menos 12, dividido por 6, fecha as chaves, vezes 2, mais 12. Agora nós vamos resolver o que estiver dentro das chaves para depois eliminar. Então, 23 vezes 2 resulta em 46. Aí menos, agora foi a divisão. 12 dividido por 6, no caso aí, vai dar 2. Nós vamos fechar as chaves, vezes 2, mais 12. Agora nós vamos resolver essa operação e depois nós vamos eliminar, no caso aí, as chaves. 46 menos 2 resulta em 44, vezes 2, mais 12. E aí, para finalizar, primeiramente, obedecendo as regras, nós vamos resolver a multiplicação e depois a soma. Então, 44 vezes 2 resulta em 88, e 88 mais 12, no final vai dar 100. Então, resumindo aqui para resolver essa expressão numérica, nós temos que tomar cuidado na eliminação das parênteses, colchete e das chaves, resolvendo as operações. Se vocês observarem, veja que quando eu for fazer um exercício, eu vou sempre primeiramente resolvendo para depois eliminar. E as regras das operações. Primeiramente, se houver potenciação, radiciação, depois divisão, multiplicação, e por último, somente adição e subtração. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos!